Então vamos começar. Esse aqui que vai ser o texto de hoje, que nós vamos dar uma olhada nele, mas não vai ser, né, eu sozinho de jeito nenhum. Quem vai participar aqui com a gente vai ser o Fuad. Fuad, por favor, vem aqui, ó. Tem um troço diferente aqui, tem um trono diferente aqui hoje. Ó. Fuad, Márcia. Tem que sentar aqui na frente que vocês vão... Vai ser com vocês. E o Gabriel França, só que ele não pôde, o Gabriel França não pôde, né? Tá hoje aí. Hein? A Nilceia está no lugar aí. A Nilceia? Não estava nem sabendo. Tá vendo? Então, Nilceia, vem cá. Vem cá. Então, olha só. Basicamente, as perguntas vão ser em cima desse que o Gabriel vai passar aí para a gente. Mas o que eu queria falar, então, primeiramente, tá? Vão colocar isso diante do Senhor. Vou pedir o Elias. Elias, ora aí, para a gente poder ter esse tempo aqui do jeito que o Senhor quer. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, porque, ó Deus, nós precisamos aprender mais de Ti, e a Tua palavra é viva e nos edifica. Senhor, suplicamos que ilumine-nos nesta manhã, aos Teus servos que falarão, para que possamos aprender mais e mais e conhecer o Senhor mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então, rapidamente, para a gente poder, né, aprender um pouquinho mais do nosso Deus, vamos lembrar de algo importante, muito importante para nós aqui. Como é que Deus se manifesta? Vocês lembram lá? A palavra de Deus começa, Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Tá? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Enfim, a palavra de Deus ela não começa falando assim, olha, no princípio havia um ser assim, assim, assado. Não, vai direto. No princípio criou Deus, então não tem esse negócio de questionar. Ah, Deus existe, Deus não existe. Não, é direto. Criou Deus. A palavra de Deus já é clara. Tá? Não tem esse negócio de como é que é. Não, é direto, é com Deus mesmo. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas, um ser autoexistente, que nós ainda temos que aprender muito e que nós vamos passar o resto da eternidade aprendendo dele. Céu não vai ser um lugar monótono, de jeito nenhum. Pelo contrário, nós vamos passar a eternidade aprendendo do nosso Deus. E como é que Deus se revela? Ele se revela na palavra dele, de formas que não tem como negar. Primeira forma, tá? Vamos colocar, são 7 edições da palavra de Deus. Primeira edição, vamos lembrar? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, Deus fala pela natureza. Ok? Está aí. Segunda edição, na própria mente da gente, Romanos capítulo 2, logo no início do capítulo 2, fala que mesmo quem nunca ouviu falar de Jesus, tem na mente uma revelação natural para todo mundo que nasce nessa terra. Ninguém nasce ateu não, tá, gente? Ateu é uma decisão que a pessoa toma. Então, a segunda edição da palavra de Deus é a própria mente, porque tem aqui, o pecado detonou muita coisa, mas não destruiu totalmente isso aqui. Terceira edição, Moisés, palavra de Deus, escrita em tábuas de pedra. Olha só como é que a coisa é progressiva também. Quarta edição é a coisa ao vivo. O próprio Senhor Jesus. Tá? Palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tranquilo? Quinta edição.
é o complemento do Antigo Testamento, que vamos colocar aquelas tábuas de pedra representando todo o Antigo Testamento, e agora nós temos também o Novo Testamento, a Escritura completa. Então, está aí, número 5, edição 5. A completude da Escritura pelo Novo Testamento. E não tem nada mais para ser acrescentado. E nem reduzido. Ok? Sexta edição. Agora que nós já temos a natureza, na mente, Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus, o Novo Testamento, e agora nós temos já a diferença. Está lá em Hebreus 8, mostrando que agora, depois que tem tudo isso revelado, Deus vai falar e vai escrever, imprimir, que está escrito lá na Bíblia. Vai imprimir na nossa mente e no nosso coração a lei dele. A regra, tudo vai ser impresso aqui. Ó. O que antes estava na mente, mas o pecado tinha adulterado muita coisa, agora não, agora é para valer. Na mente e no coração vai ser escrita a lei dele. E a última, que nós vamos ver aqui para nós hoje, é 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Paulo fala para os irmãos em Corinto: vocês são carta viva. Vocês é o Evangelho. Vocês agora são cartas vivas do Evangelho. Leia aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. 2 Coríntios 3, capítulo 2 e 3. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É lindo demais isso, né? Olha a importância de cada um de vocês aqui, cada um de nós. Nós somos cartas vivas, pregando esse evangelho, pregando a palavra. Agora, logicamente, que se nós não conhecemos, se nós não estudamos profundamente a palavra e tudo, nós vamos ser uma carta meio, né, grandes coisas não. Daí a importância de nós fazermos isso aqui. E é por isso que nós vamos relembrar aqui nessa escola, esse mês de julho, algumas dessas doutrinas que são básicas. E hoje nós vamos começar com isso aqui, ó. Isso aqui está escrito, isso aqui é de Westminster, né? E há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria e imutável e justíssima vontade, para sua própria glória. Amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. É galardoador daqueles que diligentemente o buscam. E, sobretudo, justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e, de modo algum, inocenta o culpado.
É um texto um pouco grande, mas tem muita coisa nisso aí, tá? E aí, qual que seria as reflexões? Gabriel, passa um pouquinho para frente aí para ver a primeira pergunta aqui, ó. Olha só. Como a Bíblia, a confissão de fé, não prova a existência de Deus, ela afirma. É diferente de estar provando. É aquilo que nós falamos no começo. Na verdade, Deus não precisa de ninguém para provar a existência dele. Por quê? Porque ele é autoexistente e criou tudo isso. Ok? Ele existe por si mesmo. Então, o que você diz acerca de outros deuses com base naquilo que nós vimos aqui, né? Então, vamos começar. Vamos ver. Deixa eu ver, pode escolher. Isaías 43. Sim. Tá? Isaías está ali. Aqui. Não, não é comigo, não. Pode ler. Não, é com a turma aí. Aqui não, pode só ler o texto. Eu só estava dando a dica, porque... Pode ler o texto, e aí É porque eu... Nilceia vai começar falando para nós o que ela acha a respeito de outros deuses. O texto base é Isaías 43, de 1 a 13. Fala assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderás em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles podem anunciar isto? E fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouçam e digam: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá?
Oi, tá aí. Então, nós temos que dar o testemunho, e o testemunho nosso, ele tem que ser muito de acordo com aquilo que ele determinou. Não é o que a gente acha, é o que ele mandou, do jeito que ele mandou, como Elias acabou de ler aí. Então, a primeira pergunta que vem aí é: o que é que nós achamos, o que nós podemos dizer acerca de outros deuses? E essa moça vai falar para a gente aqui a opinião dela. Gente, é participativo. O reverendo ligou para mim, falou participativo. Ela vai falar e quem quiser acrescentar, enriquecer, está à vontade, tá? Amém. Oi, irmãos. Bom, amém. Bom, diante do texto, né, que foi colocado aqui para a nossa meditação nessa manhã, eu peguei um versículo que está até dentro ali da pergunta, né, para a nossa meditação, e Isaías 43, 11, está escrito assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu fui criada num lar idólatra. A minha família toda idólatra. Era uma família que vivia de costumes, viviam de tradição. Então, eu fui criada nesse lar e, assim, aprendendo coisas que, na verdade, não eram verdadeiras. Ou seja, eu sempre ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia a Deus. Porque eu ouvia falar, vai com Deus, Deus te abençoa, Deus é bom, né? Deus, Ele faz todas as coisas. Então, eu conhecia Deus só dessa forma, só de ouvir falar. Mas, glória a Deus, hoje eu estou aqui na igreja, estou participando junto com os irmãos, e eu acredito que é coisa do Senhor mesmo, Ele que me trouxe aqui, para que eu pudesse conhecer quem é o verdadeiro Deus, que é o Deus que é soberano, que é o Deus que é o Criador, que é o Deus que é onisciente, onipresente, é o Deus que nos ajuda, é o Deus que nos sustenta. E hoje eu posso falar com alegria, irmãos, que eu tenho aprendido muito e estou conhecendo esse Deus. E eu tenho conhecido a cada dia, a cada culto, a cada sermão, a cada escola bíblica, né? E isso é maravilhoso, e isso é privilégio para nós. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Assim, eu tenho dificuldade de falar em público, mas eu queria expressar assim, a minha gratidão, né, de poder estar aqui participando, e é maravilhoso. E esse texto aqui, que é o texto básico, é o texto referência, né, ele nos fala do poder de Deus, desse Deus que é soberano, e eu li e eu entendi que Deus, como Criador, Ele, na verdade, quando Ele criou o homem para que o homem pudesse viver em comunhão com Ele. Mas só que o homem ele distanciou de Deus, né? Através do pecado, ele perdeu a comunhão com Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso, né? Como está escrito ali, Ele não desistiu do homem, então Ele elegeu um povo, Ele chamou um povo para que ele pudesse ser chamado de seu. E ali, então, Deus, né, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, Ele mostrou para aquele povo o amor que Ele tinha. E esse povo é o povo de Israel, que nós sabemos que o povo distanciou, mas o Senhor tinha uma bênção para eles, que era uma terra prometida. Era uma promessa de uma terra que emanava leite e mel. E ali o povo, então, eles começaram numa caminhada no deserto. E eu entendi aqui nesse texto que nós lemos, aqui em Isaías 43, 2, o Senhor está lembrando o povo de tudo que Ele fez durante aquela caminhada. O Senhor lembra eles do momento que eles estavam ali, que eles passaram pelas águas e não submergiram. O Senhor foi com eles. O Senhor, Ele abriu ali o rio para que eles pudessem passar a seco. Na caminhada do deserto, ali na dificuldade do dia, no sol, do calor, o Senhor Ele colocou uma nuvem. Para quê? Para que aquelas pessoas pudessem, né, livrar daquele sol castigante. À noite, o Senhor colocou uma coluna de fogo para que o povo pudesse ser aquecido durante o frio. Então, esse é o verdadeiro Deus. E é esse Deus que nós estamos conhecendo a cada dia. E nós temos certeza que não há outro Deus acima desse Deus. Então, hoje, aqui de manhã, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com a certeza
que é esse Deus maravilhoso que operou ali, naqueles dias, é o mesmo que opera hoje, porque Ele é vivo, Ele é único, e é Ele que fala para nós nessa manhã: não temas, eu sou contigo. E eu confio nisso, irmãos. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de hoje estar conhecendo esse verdadeiro Deus, aquele que é abençoador, que é galardoador e que tem nos abençoado e tem nos dado força para prosseguir na caminhada. Amém? Amém. Aquilo que a Nilceia acabou de falar, lembrei aqui de Oséias, capítulo 6, ele fala assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Alguém quer complementar? Márcia. Bom dia, irmãos. Toda vez que o Luiz faz a interrupção, o meu coração vem aqui na garganta. É o seguinte, o que você diz acerca de outros deuses? Né? Tem inúmeros versículos que falam sobre outros deuses, mas o que me chamou a atenção foi em Jeremias 10. E eu vou ler um versículo aqui para a gente poder dizer mais um pouquinho sobre ele. O Jeremias 10 fala assim, o contraste entre o Senhor e os ídolos. Eu vou ler só um pouquinho aqui, o versículo 4 e 5. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Todo o capítulo 10 fala disso, gente, sobre os ídolos. Então, eles não são os ídolos. Quem são os deuses? Esses deuses a quem o homem idolatra e a quem ofende muito a Deus, da gente colocar outros, né, à frente do nosso Deus. A gente viu aqui, por esse exemplo, quem são eles? São feitos pelas mãos dos homens, né? Que poder ele tem? Então, os outros deuses são justamente o contrário do nosso Deus. Se o nosso Deus é todo-poderoso, os outros deuses não são. Então, em vários aspectos, né? Deus é conhecedor de todas as coisas. Qual é a capacidade dos outros deuses de fazer qualquer coisa? Então, isso ofende muito a Deus. E aí tem o segundo mandamento, né? Não fareis imagens de escultura, né, diante de mim. Isso tudo nos leva, né, a pensar isso. Para quê? Né? Por que o homem, com a idolatria, né, com feitiçaria, adivinhações, superstições, por que a gente usa desses meios, né, o homem, né, usa desses meios, se nós temos um Deus que é todo-poderoso, sabedor de todas as coisas? Me permita, Luiz, eu vou ler o texto para vocês aqui, vou ficar de pé com a coluna toda doendo. Eu fiz a operação, curou meia coluna, viu, doutora Bia? Meia coluna, que já fez essa operação só de meia. Diz assim, eu estou em Mateus 13, 10. A irmã que vai ler para mim é a Liana. Vai ler aos pouquinhos. 13, 10. Os falsos deuses, tá? Tá. Viu? Então, crentes. Crentes, vão ouvir esse aqui? Por quê? Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Espera aí. Qual que é o pronome usado aí? Daniela. Por que o Senhor fala com... Lê de novo. Porque o Senhor fala com eles. Entendeu? Eles. É diferente de nós. Por que o Senhor fala com eles? Esse menino aqui se chama Marcos Fernando. Por que o Senhor fala com eles? E o seu nome? Hein? Nome lindo. Letícia, por que o Senhor fala com eles e fala conosco? Tem uma diferença.
com nós ou conosco, né? Depois o professor te dá a bomba. Por quê? Vai ler, desculpa, vai lá, lê mais. Tem eles e nós, hein? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles isso não é concedido. Qual a diferença, então, Janaína? Mas para vocês, então, nós, tá? Os pessoal fala, é nós. Para os escolhidos, para nós é concedido. Sim, conhecer os mistérios do reino dos céus. E eles? Mas para eles. Então glorifica a Deus, Janaína, porque isso aí não vem de vós, é dom de Deus. Vocês não estão com nada, e eu sou pior que vocês. Nós estamos com nada, mas aprove a Cristo nos revelar o seu amor. E o Deus verdadeiro. Eu estava na idolatria. Viu, Liceia? Você estava na idolatria, né? Eu não nasci cristão, eu sou de família de druso, nem Cristo eu não conhecia. E um dia o Senhor me alcançou. Continua. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Espera aí, você tem, mais vai ser dado, viu, irmão? Agarra na igreja. Né? Antigamente chamava de beata, você lembra? Seja piolho de igreja. Clamou, tá certo, vão? É religioso, eu quero ser. Ao que tem, será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem. Falo com eles por meio de parábola, para que eles vendo, não veem. Eles veem, mas não enxergam. Né? Eu sou mineiro, viu, gente? Sou libaneiro, metade libanês, metade mineiro. Vendo, não veem. E o que mais? Ouvindo, não ouvem. Tá, prega a palavra e nem de Deus. entendem. Você pode pregar a palavra de Deus, que Jesus mandou. Ir por todo mundo anunciar a palavra. Mas esse negócio de salvar, você não salva ninguém, não. Porque só Jesus salva. Às vezes você está pregando a palavra porque tem que pregar. Mas para vir para a presença do Senhor, só aqueles que o Senhor chamar. E o Senhor chamou você. É um privilégio que eu não entendo por quê. Se fosse eu não chamaria deixava eu de fora. Depois... Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Está lá no capítulo 6. Tá bom, agora né, olha aqui, só para entender. Viu, irmãos, por que é o Deus verdadeiro? Você conhece Deus verdadeiro porque ele se revelou. Ninguém conhece Deus por si próprio. Ninguém vai para o céu por GPS. Nós vamos para o céu porque Jesus nos pega na nossa mão e nos leva. Porque se eu pegar na mão dele, no meio do caminho eu largo. Ele é que pega na minha mão. Então, o Deus verdadeiro é Deus que revela. Preocupa com quem não conhece Deus verdadeiro, não. Se tiver de conhecer, Cristo vai chegar no ouvido dele e colocar uma coisinha no coração com 2 letrinhas chamado fé. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele colocou fé no seu coração, que não veio de você, você não tem nada com isso, é o amor de Cristo que aconteceu, sabe aonde? Na cruz. Eu não entendo cruz, não, viu, gente? Me pergunta o que é cruz, não. Eu sabia tudo, depois que eu vim para cá, passei a não entender nada. Não entendo mais nada pela profundidade do conhecimento. Eu sei que eu fui salvo na cruz. Luiz, antes que eu acabe com tudo. Liana? Não, eu só vou completar uma coisa. Que foi, né, você falou de outros deuses, né, ligados principalmente às imagens, idolatria, né? Eu amo o Salmo 86, que é uma oração de Davi, porque ele fala assim: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. E aí, mais para frente, ele fala: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Que declaração linda essa do Salmo, né? Só tu és Deus. Quer dizer, só o Senhor é grande e opera maravilhas. Então, só assim complementando, porque a gente cria Deus em tanta coisa, né? Idolatra filho, idolatra bens materiais, idolatra tanta coisa. E só o Senhor, né? Não há entre deuses semelhante a ti, Senhor.
Bom, pessoal, meio corrido, né, a coisa, e porque são 3 painéis que eu acho que não vai dar tempo do terceiro, mas, ok, apesar da rapidez, né, da coisa toda, mas fica aí, aquele primeiro versículo, tá, que ela mencionou aqui, é muito claro, e a salvação só vem dele. E o Fuad completou, né? Então, vamos partir agora para um segundo painel. E o texto, aí eu agradeço a participação, tá? Agora, só que o segundo painel aqui, gente, o reverendo, ele colocou aqui, segundo painel, quem que vai apresentar? Eu ia ter que sentar, Janaína e o Guilherme. Guilherme nem veio, tá? Então vamos fazer o seguinte, gente. Se o reverendo achar ruim, ele vai achar ruim comigo, tá? Aí pode deixar que eu seguro a onda. Mas esse assunto, vamos continuar aqui, porque é muito importante. Outras perguntas aqui que eu gostaria de ouvir, tá? Nossos queridos irmãos que estão aqui na frente, tá? E os que estão lá atrás também. Mas, olha só, ele está aqui, qualidades atribuídas a Deus, que nós vimos no texto, né? E também, gente, como que Deus opera, quem que ele é, para quê, como que ele se relaciona. Em função do tempo, que nós temos que terminar às 11h45, é isso? Pois é, como só tem mais 7 minutos, tá? Eu queria muito que, igual a Liana acabou de fazer, quem ainda quer acrescentar alguma coisa? O Kennedy está aqui, ó. Luiz, em relação a Deus, então assim, a gente vê que realmente, nós que temos o conhecimento, não temos dúvida do Deus. O que é o nosso Deus? Nós temos essa percepção. Que a maioria das pessoas que não são da teologia assim, reformada, elas creem em Deus. Só que elas não sabem bem qual é o Deus que elas creem. Né? Igual, já contei um caso aqui, um colega meu, que nunca foi à igreja, mas é criado na católica. Aí ele estava velho, encontrei com ele no vestiário do bloco. Falei, eu vim aqui fazer umas boas ações para agora, que eu estou na hora de ir para Deus ver se me... Aí eu falei assim, olha, mas você acha que Deus precisa de você, da sua boa ação? O seu Deus, ele é tão fraco que negocia, sabe? Porque o Deus da Bíblia, ele não precisa de ninguém, não. Ele faz o que ele quer, não sei o que. Aí eu falei com ele, ele ficou meio assustado, assim, que as pessoas têm uma ideia de um Deus que não é o Deus real, né? E você falou uma coisa muito interessante, porque Deus implantou na nossa cabeça uma noção do que Deus é. Então o homem busca por um Deus, porque Deus pôs na cabeça do homem. E se nós não encontrarmos o Deus verdadeiro, nós vamos criar deuses para satisfazer essa necessidade que Deus colocou na nossa mente. Só que esse Deus criado é um Deus falso, é mentira, é enganação, que vai te afastar cada vez mais ainda do verdadeiro Deus. Por isso que fala, aquele que encontrou Deus, ele vai dar mais ainda. Mas aquele que não foi, ele vai perder cada vez mais. Porque se ele crê em outra coisa, ele vai se desviar. Então, nós temos que tomar muito cuidado realmente para não cairmos no erro, né, de ficar imaginando coisas para colocar para Deus que ele não é. Que ele é muito mais do que isso. Então, acho que é importante, se você não preencher a sua mente com o verdadeiro Deus, a sua mente vai criar outros deuses, porque ele tem essa necessidade de ter uma crença. Até quem não crê em nada, né, passa a crer no homem, na ação do homem, que o homem é o mais poderoso, o homem é o centro do universo, que ele vai resolver aquilo que Deus não resolveu. É uma idolatria também. Só para contribuir com essa questão aí. Lucas. Só para completar, né?
tem aquele texto que é bem claro de Romanos 1, né? Romanos 1,19, que ele fala: pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, a própria natureza, ela revela a grandeza de Deus. E é somente a dureza do coração do homem que não quer acreditar nisso. Então, mesmo o ateu, quando ele olha a natureza, ele tenta justificar de alguma forma que Deus não existe. Mas, no fundo, aquela tentativa de justificar é uma tentativa frustrada de negar a Deus. É ele tentando se convencer que Deus não existe. Porque ele sabe que as teorias que tem por aí são furadas. E isso é interessante porque até uma vez eu conversando com uma prima que abandonou a fé, ela falou: mas e os índios? Os índios nunca tiveram o privilégio de escutar a voz de Deus, nunca tiveram a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Eles vão para o inferno? Vão, porque eles tiveram a natureza que mostrava a grandeza de Deus e mesmo assim preferiram adorar a natureza do que o Criador, infelizmente. Então, assim, a questão da natureza ela é muito clara, e a Bíblia é clara nesse ponto, que a natureza ela revela, não de forma completa, como você falou. Precisa da revelação da Escritura e do Evangelho para levar à salvação. Mas a natureza ela revela que existe um Criador. É impossível você olhar o céu, olhar aqui mesmo, o presbítero Kennedy é médico, a complexidade de um olho humano. Como é que você olha uma complexidade de um olho humano e diz: isso é obra do acaso? É impossível você falar isso. Sinceramente, é impossível. Mais alguém, gente? O Leandro ali, ó. Oi. Bom dia, cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu acho assim uma coisa que a gente, nós como cristãos, a gente devemos ver Deus nas coisas de tudo, né? Igual foi citado, nas coisas que Deus fala, na natureza, nas coisas boas que Deus faz, porque na Bíblia fala que nós conhecemos em parte. Então, como a gente conhecemos em parte a Deus, a gente tem que crer nessa parte para a gente conhecê-lo totalmente quando a gente for arrebatado dessa terra para um novo lar que Deus preparou para nós, né, cristãos que cremos nele. E que aí nós vamos conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo e andar em harmonia, né, com Deus, e nós não vamos voltar onde nós não deveríamos termos saído, né, que era do jardim do Éden, que Deus criou, toda a criação, quanto humana e quanto dos seres vivos. Eu acho que a gente tem que colocar a fé. E a gente vê Deus, eu vejo Deus em tudo, assim, particularmente, assim, vejo Deus na natureza, vejo Deus na forma que Ele faz. E tem uma frase aqui que está em Mateus, eu estou até lendo, que fala assim, em Mateus capítulo 12, versículo 30, que diz assim: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. Então, a gente tem que estar caminhando em união com Deus. Oi. Bom, isso aí que o Leandro acabou de falar, gente, tá faltando 2 minutos aqui, mas vamos lá. Acho que a bateria aqui que está no... Olha, gente, tá ok? O áudio aí está saindo? Tá ok? Bom,
Sabe, realmente o que a gente precisa é essa comunhão com o Senhor, porque ficou bem claro, né? Nós somos as testemunhas, o Senhor colocou bem claro, aquilo que eu falei no princípio, tá? A 7ª edição da Lei de Deus, somos nós que vamos mostrar para o mundo aí, tá? Quem que é o Senhor, do jeito que está escrito na palavra, não é do jeito que a gente acha, do jeito que né? Essa semana mesmo, durante a nossa reunião de oração, a gente estava falando disso, a respeito de oração, que faz parte, né, do nosso dia a dia, do nosso meditar no Senhor e tudo. Nós vimos claramente como que nós, se nós não estivermos firmes em comunhão com o Senhor, nós vamos fazer bobagem. Porque a gente pode orar aqui, eu posso orar aqui, igual tem hora que durante o culto, alguém que está lá participando aqui na frente fala assim, ô irmão, ora aí e tal. Eu posso orar para vocês e não orar para Deus. Eu posso simplesmente chegar e falar assim, Senhor, e tá aí falando com ele, mas a mensagem que eu quero é mandar para quem está do meu lado. Às vezes a pessoa vai assim, deixa eu falar bonito aqui, que às vezes a pessoa vai achar assim, poxa, que cara ora bonito, tal. Esquece isso tudo, gente. Oração que o Senhor ouve é aquela oração que está aqui, ó, na mente e no coração. Ele lê a nossa mente, ele sabe o que você está pensando. E nós vimos, né, nessa nossa reunião, que a nossa mente é um campo de batalha todo dia. Porque quem aqui hoje aqui, não teve um pensamento que não bate com aquilo que Deus quer da gente? Porque é isso. Todo dia a gente está em luta. E essa luta, o Senhor sabe por quê. Está aqui o Sardinha. Sardinha machucou o braço. Na hora que ele machucou o braço, eu não sei se ele xingou, torrou, que acontece um trem desse e tudo. Murmurou. Toda murmuração é contra Deus. Então, o nosso dia a dia é uma luta. É aqui dentro. E é por isso que a gente tem que levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo todo dia, toda hora. Que essa luta só vai durar só até a gente morrer, tá, gente? Então, que a gente possa, então, lembrar disso o tempo todo, que a gente possa estar em comunhão, porque Ele está lendo a nossa mente, Ele sabe o que você acabou de pensar, aquele pensamento ruim que você teve, aquele pensamento pecaminoso que você teve, Ele está lendo sua mente, Ele está sabendo disso. Então vamos sempre pensar assim, olha, tudo que está rolando aqui, Deus está sabendo. Ele está sabendo aqui até o que eu vou falar. Daqui a um segundo, o que eu vou falar, Ele sabe. Se Ele lê sua mente e Ele sabe, então não tem como você orar para Ele, se orar e comungar com Ele falsamente. E tem muita gente que tenta mostrar para os outros uma comunhão falsa, que não existe. Então que a gente possa buscar essa comunhão com o nosso Senhor, sabendo Ele está vendo tudo, igual todo mundo falou e testemunhou, igual está escrito. Ele sabe de tudo que está na cabeça da gente, então vamos, né, nos humilhar diante dele para poder ter cada vez mais e mais essa comunhão mais gostosa possível com o nosso Deus, que é o único e é o Todo-Poderoso.